amado, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Queremos encerrar este mês da família com a Tua bênção, com a Tua orientação e com a Tua ajuda. Fala conosco, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35, nós vamos fazer esta leitura. Vai se encontrar também no nosso projetor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, queridos? O tema que nós vamos falar um pouquinho nesta noite é: fica conosco, Senhor. Eu creio que eu nunca vou esquecer, espero nunca esquecer. Lá, depois de Natal, na saída, tem uma cidade conhecida como Parnamirim, onde antes era o aeroporto. E antes mesmo de chegar, Parnamirim propriamente, tem um distrito que é Emaús. E isso é tudo encostado. É encostado, Emaús, Parnamirim, Natal. Quem não conhece pensa que é a mesma coisa. E todas as vezes que eu passava viajando ali com meu pai, ele pedia: Luzeni, canta os discípulos no caminho de Emaús. E eu sempre fiquei com essa música na minha mente.
2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Não vou cantar mais o resto, porque eu tinha voz melhor, hoje já não tenho. Mas eu cantava junto com o meu pai. E a gente tinha aquela certeza que Deus estaria conosco naquela viagem. Porque nós estávamos pedindo como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Naqueles dias, Jerusalém estava triste. As circunvizinhanças também estavam tristes. Porque aquele homem que curava cegos, aleijados, leprosos, aquele homem que havia até ressuscitado pessoas dos mortos, tinha morrido. As pessoas estavam sem esperança. As pessoas não viam nem luz no seu caminho. Israel durante muito tempo aguardou um restabelecimento, ele aguardou a sua redenção, porque desde a época que o povo de Israel foi para a Babilônia, o povo voltou da Babilônia, mas nunca mais eles foram livres. Eles eram oprimidos pelos reis e que estavam sempre sobre eles. E agora o império que estava sobre eles era o império de Roma. E eles ansiavam por uma libertação. Quando eles viram Jesus, filho de Davi, eles imaginaram: agora será o rei que vai reinar sobre nós, vai nos livrar do império romano. Eles ainda estavam com os olhos vedados e não podiam perceber que ele realmente era um rei. Mas não era somente um rei, era o rei dos reis. E que ele estava ali era para restaurar a humanidade, não apenas um reino. Ele queria fazer de todo aquele que cresce nele parte do seu reino, do seu povo. E agora Jesus tinha sido crucificado e eles estavam com medo, estavam extremamente angustiados. Eles não tinham esperança, eles estavam aflitos, eles estavam inseguros, porque por pouco tempo, durante 3 anos, eles viram na pessoa de Jesus a esperança para a sua nação. E agora, o que fazer? Eu fico imaginando pessoas que olhavam para Jesus ali na cruz e que não foram aqueles que mandaram, mas que estavam realmente tristes. Acho que ficavam esperando: será que ele vai sair da cruz? Até mesmo Judas achou que ele ia se levantar. Até mesmo Judas achou que ele iria se fazer e se mostrar o rei ali de Jerusalém. E quando ele viu que ele ia ser morto, ele se corroeu de tristeza, de angústia, de remorso e tirou a sua vida. E eu fico pensando em Lázaro. Ele me trouxe de volta e ele morreu. Mas amados, era o 3º dia, domingo. Não sei a hora, provavelmente já de tarde, porque o dia já estava se findando quando eles chegaram na cidade de Emaús, ou na aldeia de Emaús. E aqueles homens estavam tão tristes no caminho que eles não tinham outro assunto. E Jesus Cristo chega perto deles e eles não percebem que é Jesus. Jesus, ele ressuscitou em corpo. Ele tinha o mesmo corpo. Só que agora ele estava totalmente com o corpo glorificado. Ele podia entrar nas paredes, ele podia entrar onde estivesse tudo fechado. Mas ele tinha o mesmo corpo. Mas a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança
estava fechando os olhos daqueles homens para que eles percebessem. Amados, quando nós estamos assim, nós baixamos a cabeça e o nosso foco é o problema, é a tristeza, é a decepção, é a angústia, é o medo. Como os discípulos, nós também estamos numa viagem. Aqueles discípulos começaram uma viagem e nós também estamos numa viagem aqui nesta terra. Nós não somos moradores eternos daqui. Nós estamos apenas de passagem. Nós estamos viajando como aqueles discípulos. E nós somos apenas peregrinos. Mas o que a gente poderia aprender como família desse fato que aconteceu ali no caminho de Emaús? A primeira lição que eu aprendi e que Deus falou no meu coração nessa tarde é que as crises obscurecem a nossa visão. Quando nós estamos no meio da crise, nós nos desesperamos, nós ficamos nervosos, nós sabemos e conhecemos a Deus, mas parece que a crise nos cega. Todos nós aqui, eu creio que já tivemos experiências com Deus, mas quando vem a luta e a crise, parece que você não reconhece mais Deus ali. Você não consegue ver Deus na sua frente, você não consegue ver Deus agindo, você não consegue imaginar ou ver Deus naquela situação. Igualzinho aqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava do lado deles, mas eles não conseguiam ver que era Jesus. Nós podemos ver que estamos passando dias assim. A palavra na boca de todo mundo é a crise. A crise da nossa nação. O povo está com medo como eles estavam, inseguros, decepcionados. Em nossa nação nós estamos decepcionados com o governo, com a política. Uma nação tão rica, maravilhosa como essa, passando tanta dificuldade por causa dessas pessoas que só sugam e só pensam em si. E nós estamos assim em crise. E é interessante que nós já tivemos experiências com Deus, mas quando a crise vem, como essa imagem que eu coloquei, a mulher baixa a cabeça, ela coloca um guarda-chuva e não vê mais nada, apenas tenta se proteger na crise. Sexta-feira, aliás, quinta-feira, à noite, Vitória disse, manhã ligou, para falar comigo e Paulo, e disse, olha, saiu agora de 8 horas que não vai ter aula lá na Católica. E eu disse, nós vamos orar aqui, minha filha. Daqui a pouco eu digo como é que você faz para vir, E fomos orar em casa, Paulo e eu. E a gente disse, não, vamos, ela vir de ônibus, mas vamos deixar que amanhã amanheça o dia para saber como é que está. E ela dizer para a gente como está a coisa lá, para saber se dava para pegar um Uber, se o dinheiro dava para comprar passagem lá, e assim foi. E a gente ficou aqui orando, e ela dava notícia no caminho do ônibus, daqui a pouco está parado num protesto. Aí o coraçãozinho da gente, nessa hora da crise, a gente fica angustiado. Meu Deus, meu Senhor, ela não tem nem dinheiro que dê para passar um dia todo preso dentro de um ônibus. Vamos clamar, Senhor, em nome de Jesus, faz que o ônibus saia. E assim no meio da crise você fica nervoso, você fica angustiado, porque você não vê uma solução. E você sabe que no meio da crise só tem uma solução, quando você olha para cima e olha para Jesus. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós passamos a ver apenas os ventos contrários, as oposições, a nossa insuficiência diante do problema. Nós só temos 2 saídas: ou você fica angustiado, você morre do coração, ou você cai prostrado ao chão, ou você se ajoelha e ora ao Deus que tudo pode, ao Deus que pode mudar toda e qualquer situação da sua vida. Quando a crise se abater na sua vida, na sua família, lembre-se, ela está vindo para tirar a sua visão. Ela está vindo para impedir que você veja a mão de Deus.
Ela chegou para fazer você esquecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a crise vem fazer você deixar de ver que Deus está com você, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Parece que na hora da crise nós não vemos mais Deus presente, parece que o sol, o céu está de bronze, e não conseguimos ouvi-lo, mas lembre-se, não é verdade. Deus está com você. Os discípulos não conseguiam ver Jesus, mas Ele estava ali. Não acredite, porque a crise está apenas lhe cegando, tirando a visão de Deus que você tem, está querendo roubar a sua fé. Mas lembre que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Nessa hora da crise, nós devemos voltar os nossos olhos para as Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Naquela hora que os discípulos estavam ali, Jesus Cristo começou a falar para ele. Jesus, ele dá um suspiro. Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Em nossos dias, quando estamos assim tão nervosos, se o dinheiro vai dar, se o combustível vai dar, o combustível já acabou, como eu vou sair de casa? E não vai ter o que comer, e você vai ficando nervoso, você cria, a crise ainda faz dela maior ainda. Nessa hora, você precisa voltar os seus olhos para as Escrituras. Você precisa voltar os seus olhos, porque ela aquece a nossa alma. Naquela hora, Jesus começa a mostrar toda a Escritura que falava sobre ele, de Moisés, todos os profetas, até ali. Mas eles ainda não conseguiam ver. Apenas começava a aquecer o seu coração. Eu queria dizer que no meio da crise, quando você começar a ler a palavra de Deus, você ainda não vai ver na mesma hora Deus. Mas à medida que você for ouvindo, o seu coração começa a se aquecer. A fé começa a aumentar. A paz que excede todo entendimento começa a fluir dentro de você. E você, novamente, como o apóstolo Paulo, vai poder dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ele é um Deus fiel, Ele nunca falhou, Ele é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Tudo que Ele prometeu em sua palavra, Ele está velando, Ele está tendo cuidado para que essa palavra se cumpra. Não precisamos temer. A palavra de Deus, nós temos que voltar nossos olhos para ela, porque ela nos faz entender os sinais. O Senhor Jesus Cristo começa a falar a palavra para que eles pudessem entender que Ele era o Messias e que Ele precisava padecer. Hoje, o Senhor quer que nossos olhos se voltem para a palavra, para entender o que está acontecendo nesse mundo e poder entender os sinais. Quando nós começarmos a ver, ouvir e ler a palavra de Deus meditando, você vai perceber que o mundo não está desgovernado, que Deus é o soberano, Ele é o Senhor da nossa história, e que o mundo está cumprindo ou caminhando apenas para o cumprimento final da sua palavra. Quando nós lemos a palavra, nós vemos Deus agindo no mundo. Quando nós lemos a palavra e vemos a nossa nação como está, você começa a ler os profetas, lendo o Antigo Testamento e o Novo, e você vê que Deus se ira. As coisas que Deus mais se ira é com a violência, com o sangue inocente sendo derramado.
com a injustiça. Tudo isso que a nossa nação tem de sobra, infelizmente. E nós podemos ver o juízo de Deus sobre esse povo. Por isso que nós que somos igreja, quando começamos a ler a palavra, nós vamos nos humilhar nos pés do Senhor, porque vemos que sua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós lemos e meditamos na palavra, é por isso que o inimigo faz de tudo para a gente não ler a palavra. Ele tira seu tempo, ele tira sua atenção, ele faz coisas e coloca coisas em suas mãos, entretenimento, e até coisas que você acha que são importantes para que você não leia. Porque não lendo, não meditando, você não vai perceber o tempo que nós estamos vivendo. Quando nós voltamos os olhos para a palavra, nós somos fortalecidos, como nós falamos hoje pela manhã, e a nossa fé cresce. Por isso que Jesus não disse naquela hora: sou eu, vocês não estão me conhecendo não? Não. Ele usou a palavra, da mesma forma que ele usou a palavra na hora da tentação para Satanás. Ele queria mostrar para nós a importância da sua palavra, para que possamos vencer as crises. Devemos, terceiro, é clamar pela presença de Jesus. Depois deles ouvirem toda aquela explanação da palavra de Moisés e todos os profetas até aqueles dias, ele faz com que, como se tivesse indo embora, ele chega ali à aldeia de Emaús, e aqueles discípulos naquela hora dizem o seguinte: eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Eu achei interessante isso, porque o texto diz: eles insistiram muito, dizendo: fica conosco, porque o dia já está encerrando. Fica conosco, porque o dia já está quase findando. Meus amados irmãos, será que nós estamos percebendo, como aqueles discípulos, que o dia está quase findando? Eu não estou falando o dia de hoje, eu estou falando o dia. A Bíblia diz: quando vocês virem que aquele dia se aproxima. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como famílias, nos ajoelharmos e clamarmos ao Senhor, dizendo: Senhor, fica conosco, porque o dia está chegando ao final. Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele vem, mas precisamos estar lendo a sua palavra para perceber que os sinais estão se cumprindo. Amados, às vezes o Senhor não encontra espaço em nossas vidas, senão Ele não teria dito lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele texto não foi escrito para pessoa que não é cristã, aquele texto foi escrito para uma igreja. Nós precisamos perceber se o Senhor está conosco, se Ele está realmente em nós, para que nós possamos clamar: Senhor, fica conosco, porque o dia já está findando. Ele quer ser o Senhor dos nossos lares, pois quando Jesus entra numa casa, entra na nossa família, entra na nossa igreja, sabe o que é que acontece? Vejam o que aconteceu. Jesus, depois de insistir, diz o texto, Ele entrou para ficar com eles. Sabe por que Jesus entrou? Porque Ele é fiel à sua palavra. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E eles insistiram: clama a mim.
E nós precisamos, como aqueles discípulos, clamar. E quando nós pedimos a presença do Senhor no meio da crise, em nossas vidas, em nossas famílias, o Senhor vai entrar com providência. O Senhor vai entrar em nossa casa, vai entrar em nossa igreja, vai entrar em nossas vidas, como Ele entrou ali, naquela casa, na aldeia de Emaús. E nós teremos comunhão com Ele, porque não existe nada que traga uma comunhão maior do que um lanchinho, do que um almoço, do que uma refeição. Olha, é interessante, quando a gente começa a comer, a gente abre até o coração, as conversas começam a aparecer, e naquela hora houve comunhão deles com Jesus. E amados, exatamente quando Ele entra e a comunhão começa a existir, os seus olhos são abertos. Versículo 31 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Queridos, nós estamos vivendo como aqueles discípulos, estamos numa viagem. Os nossos olhos estão obscurecidos e nós não temos visto o que Deus está fazendo. Não temos nem percebido que Ele está conosco. Porque se a gente percebesse, a gente não faria tanta besteira. A gente não falaria tantas coisas que nos levam a arrependimento. Nós não teríamos tantas ações que nós temos. Parece que a gente esquece que Jesus está ali. E às vezes quando lemos esse texto, a gente diz: como aqueles discípulos não viram? E será que nós vemos que Jesus está conosco no nosso dia a dia? Se vemos, então estamos sendo mais rebeldes ainda, porque existem coisas que fazemos ou dizemos que não deveríamos e não diríamos jamais se Jesus estivesse em carne. Então os nossos olhos também estão obscurecidos por causa da crise. Mas o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está presente. E Ele quer que os nossos olhos sejam abertos. Por isso nós devemos ler e meditar dia e noite na Sua palavra. Pois nós veremos os sinais se cumprindo. E nós ainda nos tornaremos proclamadores da Sua glória. Veja o que o texto diz: eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, e os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles. Isso não é lindo? Quando a gente tem um encontro real com o Senhor Jesus, a gente passa a ser testemunha. A gente não fica dentro de casa guardado. Eles tiveram uma experiência naquela hora com Jesus ressurreto. E eles não ficaram em casa: vamos assistir algum programa, vamos aproveitar o tempo. Que coisa maravilhosa, Jesus ressuscitou, que coisa boa. Você viu, rapaz? Pois não é rapaz. Não. Disse que eles imediatamente saíram para proclamar. Quando temos uma experiência profunda com Deus, nós não conseguimos ficar calados. Nós vamos dizer para outros que Jesus ressuscitou. E no nosso caso, e Ele voltará. A igreja do Senhor Jesus Cristo está calada. Nós não temos falado da volta do Senhor Jesus. Nós não temos proclamado para esse mundo em crise que Ele salva, que Ele pode mudar e modificar a nossa história. Mas se tivermos essa experiência viva, nossos olhos forem abertos, se nós clamarmos pedindo: fica conosco, Senhor, nós nos tornaremos proclamadores da Sua palavra. Concluindo, meus amados irmãos, eu queria dizer que como uma só voz, como uma só família, como uma só pessoa, todos nós nesta hora deveríamos dizer: fica conosco, Senhor. Eu não sei o que será da minha família, eu não sei o que será de nossas famílias,
Mas eu sei que se o Senhor estiver conosco, nós venceremos qualquer crise. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Eu sei também que nós devemos nesta noite pedir como os discípulos: abre os nossos olhos, Senhor. O Senhor está querendo ouvir a sua voz. Ele está com vontade de abrir, mas você tem que pedir. Você precisa pedir: Senhor, abre os meus olhos. Eu tenho dito para os adolescentes: vocês têm que ter sua experiência com Deus. E eu digo para a igreja também: você tem tido experiências com Deus? Porque quando a gente tem, a gente proclama, como esses discípulos. Abre os nossos olhos, Senhor. E a terceira oração que devemos fazer nesta noite é: faz de nós proclamadores da tua glória. Que o Senhor possa encontrar neste rebanho, um pequenino rebanho nesta noite, Ele possa encontrar em nós pessoas que dizem: fica conosco, Senhor. Mas não apenas fica conosco, Senhor, mas reconhece que sem Ele nada pode fazer, e clama: fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica com nossa família, Senhor. Fica com nossa igreja, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Dá-nos experiências contigo e faz de nós proclamadores da tua glória. Neste último dia do mês da família, eu creio que o Senhor quer que a gente encerre assim, orando, pedindo: fica conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz de nossas famílias famílias que proclamam a tua glória neste mundo em crise, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Pai, nós estamos aqui em tua presença, Senhor. Estamos vivendo como aqueles discípulos, dias de crises, onde olhamos para todos os lados e não vemos uma saída. Mas quando olhamos para cima, quando olhamos para o Senhor, a nossa fé se fortalece, e nós sabemos que não estamos sozinhos, que Tu continuas sendo o Deus da provisão, o Deus da proteção, o Deus de salvação, o Todo-Poderoso. Agindo o Senhor, quem impedirá? Abre os nossos olhos, Senhor, para ver. Dá-nos experiências profundas contigo através da tua palavra, para que nós tornemos-nos proclamadores da tua glória. Senhor, o dia já se finda. Nós temos visto, Senhor, que o mundo está em angústia. Os selos estão sendo abertos, e nós te pedimos: abre os nossos olhos e fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos humildemente, rogando que Tu esteja aquecendo os corações daqueles que estão frios espiritualmente, como Tu aquecestes o coração daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Aquece, Senhor, nessa hora, para que eles saiam daqui diferentes de como entraram. Aquece as nossas famílias, Pai, que nós possamos estar contigo, vivendo para a tua glória, até o momento que o Senhor quiser nos chamar. É para a glória e honra do teu santo nome que nós oramos e nos consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Ele nos abençoe.